Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templário no canal pra falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Pedrinho de volta ao comando da SAF do Vasco, né? O desembargador César Cury, né? Um cara PhD aí, super especializado, profundo conhecedor do direito na área de mediação, que é o que o Vasco está precisando, né? Para concluir essa venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, né? Concedeu liminar e devolveu os poderes da SAF do Vasco ao presidente Pedrinho, mas com restrições jurídicas, né, bem complexas, que pelo que eu entendi é isso, ele vai ainda indicar uma espécie de um mediador para fiscalizar todas as decisões, né, de governança da Vasco SAF daqui por diante, todos os passos e transparências da gestão Pedrinho dentro da Vasco SAF. O Vasco precisa disso, precisa, por quê? O Vasco precisa de apoio da justiça para concluir essa venda da SAF. Afinal de contas, o Vasco não tem condições de sobreviver com as próprias pernas, né? Todos os presidentes, cara, todos os presidentes que passaram pelo Vasco do modelo associativo afundaram o clube, principalmente o senhor Eurico Miranda. O Euriquinho fica dando entrevista aí na Rádio Tupi, falando um monte de merda sobre o Pedrinho, mas ele não fala sobre o pai dele, que só fez merda dentro do Vasco, que acabou falindo o Vasco. Roberto Dinamite, Alexandre Campelo, Jorge Salgado, todo mundo que passou pelo Vasco, né? Inclusive, principalmente Eurico Miranda, afundaram o clube em dívidas por má gestão, né? Por não conseguirem bater de frente com os beneméritos, por não saber usar a imprensa, não saber usar a torcida, enfim, não souberam gerir o Vasco. Pedrinho também não, a gestão do Pedrinho não é boa, não é boa. O Vasco não tem nem patrocínio master, né? São contratações horrorosas, eu tenho que concordar com o Zé Colmeia, quando ele fica falando aquela montoeira de asneiras contra o Pedrinho. Eu tenho que concordar, né? A gestão do Pedrinho também não é boa, né? Mas o Pedrinho, para mim, tem uma grande vantagem em relação a todos os outros, né? Eu enxergo nele honestidade, sangue na veia de vascaíno e vontade de salvar o Vasco, né? E, acima de tudo, ele também reconhece que no modelo associativo o Vasco não vai sair da falência, vai continuar falido. A única solução do Vasco é ser vendido, né? E o Vasco está tendo a grande oportunidade de vender para um brasileiro bilionário, né? Que é o Marcos Lamáquia. Inclusive chancelado, né? Tem como avalista José Roberto Lamáquia, que é um mega de um bilionário, que é o seu pai, que bota todo o patrimônio dele como avalista do Marquinho Lamáquia, né? Então o Vasco precisa ser vendido. Agora, o Vasco, para ser vendido, tem que de alguma forma mediar, sentar com a 777, né? Com a EQEP, e resolver a questão dos 31% e daqueles 39% que estão na justiça. Não adianta tentar vender por baixo dos panos, sem formalizar, oficializar com a 777. E nada melhor que o Vasco ter o apoio da justiça, né, para conseguir fazer essa mediação e os caras chegarem num acordo. O que resta ao Vasco em 2026, infelizmente, mais uma vez, é a gente torcer para permanecer na Série A, né, para 2027. E, obviamente, nesse segundo semestre, concluirmos a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, e em 2027 o Vasco virar uma página longa, né, de 26 anos de sofrimento, e voltar a ser grande, a voltar a ser gigante, a contratar grandes jogadores, a investir no centro de treinamento, voltar a ter condições de revelar muitos grandes craques. Apesar de toda a zona, de toda a bagunça do associativo, o Vasco ainda sempre conseguiu revelar grandes jogadores. Está aí a última grande revelação, que é o Ryan, né, jogador de titular de seleção brasileira em Copa do Mundo. Tenho certeza que com Marcos Lamáquia o Vasco vai voltar a remar no caminho correto, a favor da correnteza, e vai voltar a ser um grande do futebol brasileiro. Nós vamos voltar a gritar: é campeão. Vocês podem ter certeza disso, vascaíno. Beleza? Vamos continuar acompanhando, afinal de contas o Vasco volta para o Campeonato Brasileiro, né? Um jogo dificílimo contra o Vitória da Bahia, fora de casa. O Vitória em casa é muito forte, já provou isso nessa temporada,
eliminando os mulambos, por exemplo, na Copa do Brasil, né? E o Vasco sem reforços, com treinos super secretos, com jogo treino secreto, tudo secreto, né? Pelo técnico interino Bruno Lazzaroni. Enfim, a gente só resta realmente torcer por permanência na Série A e quem sabe, né, a gente comece, né, finalize o primeiro turno, comece o segundo semestre pós-Copa do Mundo com um resultado positivo contra o Vitória, né? A importância da volta do Pedrinho vai ser muito grande nesse momento, quem sabe até para uma reunião com os jogadores e comissão técnica, esclarecer melhor, né, tudo o que aconteceu, a chegada do novo técnico, do Portuga, do Pedro Manuel, né, que ele também já se apresente logo, dê paz e confiança para esse grupo que não recebeu reforços. Essa é a mais pura verdade. Beleza? Quem gostou, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar aí a melhorar o canal do Marcão Templário, que o Marcão Templário tá voltando aí, tá voltando, né? Mesmo com pouco tempo, a gente vem voltando, tentando dar qualidade aos vídeos.